Uau! Depois de praticamente 12 anos de serialização, uma das histórias mais famosas do mundo chega ao seu fim. E sempre que algo que durou tanto tempo assim finaliza, é um tanto quanto surreal, sabe? Principalmente para aqueles que a acompanharam por muitos anos. Mas e aí? Será que vale a pena ler Shingeki no Kyojin, mesmo com toda a sua fama? Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, caso você já saiba da história, pode pular até o resumo. Mas se caso de alguma forma você não tenha conhecimento da obra, ela conta a história principalmente de Eren, um garoto aparentemente normal, que vive em uma cidade relativamente normal também, com sua família e amigos. Porém, essa normalidade é apenas uma fachada, e a realidade é bem mais insana. Acontece que nessa cidade, e várias outras, são cercadas por imensas paredes, com pequenos portões reforçados entre elas. Bom, muralhas são erguidas principalmente para proteger. Ah, então o que elas estariam protegendo, você diz? Imensos titãs peladões, criaturas de intelecto quase nulo, que vivem além das paredes e suas únicas razões de viver, conhecidas pelos humanos, é perambular pela terra e se alimentar de humanos. Essa realidade, mesmo que insana, já é normal para as pessoas dentro da muralha, e suas vidas ocorrem normalmente, sem quase nenhum problema. A restrição criada pelo cerco delimitado já virou normal na vida daquelas pessoas. Mas há um grupo de pessoas que constantemente buscam algum tipo de resposta e têm a coragem de desafiar o desconhecido do outro lado da muralha. Esse grupo é a tropa de exploração. Por ser mais uma das divisões militares do governo, esse grupo é um tanto quanto mal visto para muitos cidadãos. É apenas uma perda de dinheiro, que mandar pessoas para fora apenas para serem devoradas das maneiras mais brutais era um esforço em vão, e de que nada de valor poderia sair daquelas explorações. Certo dia, a paz dessa cidade é perturbada. O portão da cidade, que dá nos campos fora da muralha, é rompido, e vários titãs que andavam nas redondezas começaram a invadir a cidade. Sem preparação nenhuma dos cidadãos, principalmente pela comunidade e segurança vividos nos últimos anos, aquele rompimento significaria mais do que um desastre, um massacre imenso. A vida pacata de Eren é interrompida, e infelizmente não é toda a sua família que consegue sobreviver ao ataque repentino. Com aquele trauma, o garoto promete a si mesmo acabar com todos os titãs do mundo e libertar, enfim, o povo daquele pequeno mundo dentro das muralhas. Mas como que o portão foi rompido depois de tantos anos em paz, onde nem um titã foi capaz de fazer o mínimo de dano? Bom, é aí que a aventura começa. Em resumo, se você gosta de ação, dark fantasy, shounen, mas é um shounen bem pesado até, mistério, sobrenatural e até um pouco de horror, o mangá de Shingeki no Kyojin é quase com certeza uma obra que você deve gostar muito, mas ainda há chances de você não gostar. Caso esses temas não forem lá do seu agrado, talvez você goste ainda, mas é bem provável que não curta muito. Com nota de 8.7, o mangá de Shingeki no Kyojin talvez não é tão famoso quanto seu anime, até porque é bem difícil, né? Mas com certeza é uma obra muito bem vista pela comunidade. E é uma história que com certeza alcançou um sucesso insano, quase que do seu início ao fim, mantendo e adicionando muitos e muitos leitores ao longo dos anos. Uma história que está com certeza num patamar de clássico. Mas com toda essa hype, com toda essa fama, e com várias e várias pessoas falando sobre, será que vale realmente a pena ler? Bom, principalmente pelo tamanho da comunidade, eu acho que é melhor eu separar um pouco. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que não viu o anime e é basicamente leigo sobre essa história, dependendo de como é a sua visão de preferir ler o mangá ou assistir o anime, é bem provável que você aproveite muito mais assistindo o anime do que lendo o mangá. E caso você seja uma pessoa que já assistiu ou está assistindo o anime, o mangá é um pouco desnecessário, a parte de algumas mudanças criativas ao longo da história e no seu final, não valendo muito a pena ler por esse motivo. Mas se sua vontade de ver o material original, a base da criação do anime, for muito grande, é bem provável que você aproveite o mangá também, mas isso é com você. Agora sobre a obra em si, essa parte valendo para os dois tipos de pessoa, né? Bom, o mangá de Shingeki no Kyojin, talvez por sua longa duração, tem seu amontoado de defeitos e é lotado de altos e baixos. Sua qualidade, mesmo que constante, e sendo aprimorada ao longo do tempo, flutua bastante no seu eixo. Tem vários momentos que não agradam muito, mas também tem outros vários que são sensacionais. Seu início é ambicioso em questão da história e apresenta de uma maneira bem bacana. Mas seu traço, mesmo que tendo um nível de qualidade, não é tão bom. E você se pega várias e várias vezes percebendo algo esquisito em algum quadrinho que te faz perder totalmente a imersão. Algo que é bem zoadinho de acontecer. Mas felizmente, isso é algo que muda e melhora ao longo do tempo.
Mesmo que algumas coisas esquisitinhas ainda apareçam, é bem mais de vez em quando do que era antes. E quase não atrapalha mais ao avançar da história. Por causa disso, você meio que percebe a evolução do autor ao longo dos anos. Sua história também é uma das coisas que flutuam em sua qualidade. Em certas partes é extremamente empolgante. E basicamente não te faz querer parar de ler de forma alguma. Até você saber o que vai acontecer, pelo menos. E o que vai ser do futuro daqueles personagens. Mas outros, rapaz, te faz quase querer bater sua cabeça na porta. Sem falar de uma parte bem específica, mais avançada na história, que é extremamente monótona. E que cada capítulo parece que é igual ao anterior. E ao longo desse tempo, esse trecho lotado de informações vira um na sua memória, sabe? E parece que você nem leu aquela parte de vários e vários capítulos. Mas eu acho que se a pessoa tira agrado desse tema de política, talvez deve gostar dessa parte. Mas enfim, a história mesmo mantendo um certo nível de qualidade, é lotada dessas coisas. Isso cria uma ideia que a história não é tão boa quando você está lendo uma parte meio ruim dela. Mas quando você passa por todas elas, ou está em uma parte muito boa, a ideia que mais prevalece é que na verdade é uma boa história, mesmo com esses casos, e as partes boas meio que prevalecem. Por esse motivo, sim, até vale a pena ler, mas para a maioria das pessoas pode ser que seja um exercício mental, sabe? Não só uma leitura casual, por causa desses altos e baixos. Mas é claro que para outros nada disso vai importar, e a história vai ser muito boa ou vai ser completamente o oposto, uma merda. Tá, ok, vamos falar um pouco da reta final. Sem spoilers, é claro. Xiii, acho que eu nunca vi um rumo que a história tomou que mais dividiu a comunidade. Acho que para muitos foi algo refrescante e novo, algo um tanto quanto inesperado no início da história. E foi algo muito bem-vindo e bem visto também. Mas para outros, também muitos, foi algo totalmente... O que está acontecendo? Por quê? Que a história tomou um rumo quase que totalmente nada a ver, entende? Mas esse choque inicial não se mantém por muito tempo. E o contar da história é bem engajante, bem feito. Onde aquela mudança extrema que provoca essa divisão recebe uma explicação condizente, onde ambos os públicos conseguem apreciar em como o andar da história se teve. E isso é algo bem interessante de se ver. Não só em questão da história, mas em relação à reação da comunidade também. Foi e é algo bem doido. O autor meio que divide a comunidade em dois grupos e faz eles meio que se baterem. É um conceito muito legal e interessante de se ver. E é muito diferente. Mas enfim, eu não vou falar mais nada, porque vai ser spoiler e eu não quero estragar a história pra vocês. Então vamos continuar. Essa divisão continua de uma maneira bem reduzida até o literal final da história, que por sua vez impressionou várias pessoas de todas as formas possíveis, tanto para uma reação positiva, tanto para negativa também. Mas em uma soma total é algo muito bem feito, e a percepção da comunidade é bem positiva. No total, Shingeki no Kyojin é uma obra extremamente popular, mas por design, não é uma obra que vai ser apreciada por todos em todos os momentos e acontecimentos da história. É uma obra que, se você não for um tipo bem específico de pessoa, vai ter coisas, várias coisas, que você não vai achar legal, ou simplesmente não concorda. Mas também, é bem curioso que esse tipo específico de pessoa existe surpreendentemente uma quantidade muito grande. Então, né, é o fenômeno que é hoje por algum motivo, não é mesmo? Então, mais uma vez, sim, vale a pena ler. É uma história interessante, bem feita e proveitosa. Tem seus problemas, é claro, e muitas vezes eles atrapalham um pouco, tá? Muito. Então suas motivações de ler têm que ser consideradas muito mais do que tudo isso. Se você quer ler para conhecer a história, se você gosta muito do anime, ou simplesmente quer ler, enfim, etc. Depende muito de você, de sua situação.